Meus amigos, o Brasil está passando por um dos momentos mais perigosos dos últimos tempos para a nossa liberdade de expressão. Enquanto você luta para sobreviver num país que praticamente todo dia traz uma notícia ruim atrás da outra, um grupo seleto de ministros do Supremo Tribunal Federal está decidindo, agora e de portas fechadas, o que você pode ou não dizer através da internet, o que você pode ouvir ou não, o que você pode ler ou não. Se você não está entendendo o que está acontecendo, a gente abriu uma contagem regressiva para o apagão digital brasileiro. Eu vou te explicar ao longo aqui do nosso bate-papo de hoje. O STF está julgando a responsabilidade das plataformas digitais como o Google, o YouTube, o Instagram, o WhatsApp, pelos conteúdos postados pelos seus usuários. Usuários esses como você e eu que utilizamos essas plataformas. Isso tudo acontece às margens da democracia. Por quê? Porque se o Brasil precisasse revisar as leis sobre crimes virtuais, leis essas que já existem e que funcionam com bastante eficácia, essa discussão deveria estar acontecendo não no STF, e sim no Congresso Nacional, com debate público, com transparência, com representatividade. Mas não, o Supremo decidiu atropelar a democracia e concentrar em si um poder que não lhe foi dado pelo povo. Na realidade, o que eles querem, não é combater os crimes virtuais. Parece pouco interessante demais prender os verdadeiros bandidos nesse país. O que eles querem é calar toda e qualquer pessoa que fale alguma coisa que incomode os políticos, que incomode os ministros, transformando as redes sociais nos verdadeiros tribunais privados da censura no nosso país. E eu já te pergunto, o que você acha disso tudo? Você acha isso perigoso? Então deixa a sua participação aqui no campo dos comentários. E não para por aí. Sabe quem o Lula procurou para pedir ajuda para controlar a internet brasileira? Pasmem, a China. Logo a China, um país conhecido por censurar tudo que possa ameaçar o governo, vigiar os seus cidadãos, prender toda e qualquer pessoa que fale algo que desagrade o Partido Comunista. O Lula confirmou que está vindo uma pessoa de confiança do Xi Jinping para ajudar a regular a internet brasileira. E se isso realmente acontecer, meu amigo, tchau, tchau, YouTube, tchau, tchau, Facebook, bye, bye, Instagram. Tchau, WhatsApp. Por quê? Porque essas plataformas não funcionam nem na China. Você acha que isso vai funcionar aqui no Brasil? E os reflexos socioeconômicos disso, meu amigo, são terríveis. Esse apagão digital provocará uma verdadeira catástrofe para a nossa economia também. É esse o modelo que o Lula quer importar para o Brasil. E se você ama a sua liberdade, eu amo a minha liberdade. E a nossa liberdade está em xeque nesse exato momento. O Brasil está indo na direção oposta da democracia. Está indo na direção oposta da liberdade de expressão e se aproximando perigosamente do controle absoluto, do silêncio imposto, do pensamento único que convém apenas os poderosos desse país. E eu te pergunto novamente, você ama a sua liberdade? Então fica comigo, porque hoje a gente vai falar abertamente, enquanto a gente ainda tem um fio de liberdade nesse país, sobre o avanço perigoso da censura das redes sociais aqui no nosso país e o impacto real disso no seu direito de se informar, no seu direito de falar e de viver em um país livre. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Muito bem, meus amigos, seguimos aqui para o giro das informações. Voltou à tona a discussão sobre a regulação das redes sociais, da internet, e o Lula pede celeridade nisso, está pedindo que isso se acelere, que se apresse a regulação das redes sociais, está trazendo um emissário lá da China, um homem de confiança do Xi Jinping, para mostrar como é que funciona a estrutura de regulação da internet da China. Eles querem importar isso, trazer aqui para o nosso país. Isso, pode gerar uma série de problemas que a gente vai conversar aqui no nosso bate-papo de hoje, mas tem muita gente que acompanha o nosso conteúdo e fala, Josué, eu sou a favor, isso aqui não pode ser terra de ninguém, não pode ser terra sem lei. Tem que ter, regras na internet e que as pessoas que cometam crime têm que ser punidas. Eu também sigo a mesma linha de raciocínio, o mesmo pensamento. Não pode ser terra de ninguém. As pessoas não podem sair cometendo crime na internet, eu concordo com isso. A grande questão é que já existe uma série de leis, tem um marco civil da internet e que funcionam muito bem aqui no nosso país.
As Big Techs seguem à risca a lei aqui no nosso país, tanto é que se eu ou qualquer pessoa que produz conteúdo aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, falar alguma coisa, ditar alguma coisa que seja errada ou alguma palavra que eles não querem, né, que sejam pronunciada, cara, o vídeo cai, para de ser entregue. Existe já uma lei que funciona no nosso país e se tiver na discussão pública que tem que mudar, que tem que ajustar, que os senadores se debrucem sobre isso, que os deputados se debrucem sobre isso e que traga para a discussão pública os ajustes necessários nessa lei. O que não pode acontecer é que o STF está fazendo, atropelando o Congresso Nacional para forçar um ambiente extremamente tóxico para as grandes plataformas trabalharem aqui no nosso país, tirar a responsabilidade de quem comete o crime, que é o bandido que está ali publicando algum tipo de conteúdo que seja criminoso, e colocar nas costas das Big Techs, das grandes plataformas. Porque o ambiente das redes sociais criou uma coisa, um espectro que o poder, cara, não está acostumado, que é o poder sendo disseminado nas mãos da população de uma maneira geral. E isso acaba mexendo com o mecanismo de controle do poder. Essa que é a grande questão. E se isso for para frente, vai ficar praticamente impossível as grandes plataformas como o Google funcionar aqui no nosso país, como o Facebook, né? A Meta com o Facebook, Instagram, WhatsApp e outras redes sociais, tirando a possibilidade de você que está aí do outro lado de consumir conteúdos e informações de uma maneira livre, descentralizada. Até um tempo atrás, você era obrigado a acreditar apenas no que o Jornal Nacional estava falando, que o William Bonner estava falando. E é muito mais fácil controlar algumas empresas, grandes empresas, algumas emissoras, do que você controlar milhões e milhões de pessoas. Então vamos fazer o seguinte, vamos destruir o ambiente da internet no Brasil e a gente retorna com o poder, distribuindo esse poder para as grandes emissoras, para a grande mídia. E eles estão cogitando destruir o ambiente da internet justamente para controlar o poder da narrativa. Agora, tem uma questão que eles não estão colocando aqui nessa equação, meu amigo, que é justamente a questão econômica. Porque se essas empresas saem do nosso país, como o Google, a Meta e outras empresas, tudo isso parar de funcionar aqui no Brasil, a gente vai ver muitas empresas fechando as portas, porque dependem do Instagram, dependem do Facebook, depende das suas campanhas no Google Ads, depende do Gmail, depende, enfim, de várias plataformas que as grandes empresas. Vai lá para a Globo, coloca milhões e milhões lá na Globo, coloca milhões e milhões lá na Record, no SBT, tá tudo certo. Agora, os pequenos, que só podem fazer uma campanha com R$100 por dia, R$200 por dia, R$1.000 por mês, esses pequenos vão parar de vender os seus produtos e os seus serviços. Isso aqui é algo extremamente importante que a gente precisa colocar nessa equação. Mas esses caras que têm um rei na barriga, eles estão dispostos a destruir a nossa economia para ter o controle da narrativa. Olha só como que esses caras viajam na maionese. Olha o que disse o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes diz que o julgamento da responsabilização das redes pode ser paradigma para o mundo, meu amigo. Olha o que esses caras estão pensando. Como que eles viajam na maionese? Eles acham que o que eles estão fazendo, o mundo inteiro vai aplaudir. Olha só, Japão, aprenda com o nosso Gilmar Mendes, com o nosso STF. Europa, aprende com o Brasil, porque nós somos bambambãs aqui e estamos criando um novo paradigma para o mundo. Que paradigma é esse, meu amigo? Paradigma da censura. Vocês estão se misturando muito com China, com Rússia, com países que são uma verdadeira ditadura. Paradigma mesmo da democracia já existe, está na primeira emenda lá dos Estados Unidos, que diz que não pode haver censura de jeito nenhum. E o que vocês estão querendo criar é justamente censura e destruir o pilar mais importante de uma democracia, que é justamente a liberdade de expressão, e está em xeque nesse momento por causa desse pensamento, dessa turma que vive numa bolha lá em Brasília. Julgamento das redes sociais no STF. Entenda o que está em jogo. Os ministros vão analisar validade de artigo do Marco Civil da Internet sobre responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos publicados por terceiros. Ou seja, o que eles querem? Eles querem responsabilizar nesse novo Marco Civil da Internet, que eles já estão se debruçando sobre isso e já está avançando isso.
Eles vão responsabilizar as plataformas ao invés de responsabilizar o verdadeiro problema disso tudo, que são as pessoas, os bandidos que utilizam a internet para cometer os seus crimes virtuais. É como se você fosse punir o dono de uma livraria por um livro que ele esteja vendendo e dentro daquele livro tem algum tipo de conteúdo que seja criminoso, ao invés de ir atrás do autor e punir o autor por estar cometendo o crime. Porque no Marco Civil da internet já resolve esse problema. Atualmente, a atuação das redes no Brasil é regida pelo Marco Civil da internet, em vigor desde 2014, cujo artigo 19 só permite responsabilização jurídica das empresas em caso de descumprimento da ordem judicial para remoção do conteúdo. Ou seja, se alguém publicou um conteúdo que tenha algum tipo de crime, basta ter uma ordem judicial para remover aquele conteúdo que está tudo certo. Só que para ter uma ordem judicial leva tempo, meu amigo. Imagina, próximo de uma eleição, tem algum conteúdo que esteja viralizando e eles não querem perder esse tempo. Ao invés de ter uma ordem judicial para tirar aquele conteúdo, tendo o controle das plataformas, esse tipo de conteúdo seria deletado imediatamente. Agora, o que é a verdade na visão desses caras? O que é um conteúdo criminoso ou não? O que pode ou não pode ser dito? Porque tudo isso só veio à tona, inclusive deles estarem trabalhando para acelerar esse processo após a eleição dos Estados Unidos, do Donald Trump, onde na campanha eleitoral do Donald Trump, os congressistas americanos republicanos, eles deixaram muito claro o que aconteceu aqui no nosso país. Que eles estão investigando tudo isso lá. Que foi a interferência do governo americano, do governo Joe Biden nas eleições de 2022. Com um documento que eles criaram chamado Complexo Industrial da Censura no Brasil. Onde influenciadores de direita aqui no nosso país foram calados, foram censurados na internet pela justiça brasileira com uma pessoa comandando todo esse complexo, segundo o documento deles lá, foi o Alexandre de Moraes. Ou seja, a gente está muito próximo de uma eleição. No ano que vem a gente tem eleição presidencial novamente e parece que o que eles querem é justamente ter o controle maior ainda do que pode ou não pode ser dito aqui no nosso país. Qual é a posição dos ministros até o presente momento? Trazendo aqui uma atualização. 3 ministros já se manifestaram. O primeiro foi o Dias Toffoli, que considera o artigo 19 inconstitucional, defendendo que as plataformas devem ser responsabilizadas por conteúdos ilícitos publicados por usuários mesmo sem a ordem judicial prévia. Luiz Fux. O Luiz Fux também acompanha a mesma posição de Toffoli, enfatizando que, diante de conteúdos evidentemente ilícitos, há dever de monitoramento ativo pelas empresas, sugerindo a responsabilização após a notificação idônea nos casos de ofensa à honra ou à privacidade. E o voto do Luiz Roberto Barroso é o que, traz menos problema. Propõe uma solução intermediária, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial do dispositivo, sugerindo exceções à regra da ordem judicial em situação de crimes graves e impulsionamento pago. Defende ainda deveres de cuidado e medidas de transparência por parte das plataformas. O ministro André Mendonça iniciou a leitura do seu voto, mas ainda não concluiu a sua manifestação. Ele defende a liberdade de expressão como direito preferencial na ordem constitucional e ele, o André Mendonça, alertou contra o risco de censura, reconhecendo a necessidade de responsabilização em casos extremos, quando houver o risco claro e iminente à integridade de terceiros. Bom, ele ainda não concluiu, mas o julgamento continua e a decisão final dependerá da maioria dos votos dos ministros do STF. Nessa outra matéria, que saiu aqui também na CNN, diz que o Lula volta a citar emissário chinês para discutir regulamentação das redes sociais. Pois é, tá vindo uma pessoa lá da China, uma pessoa de confiança do Xi Jinping, que é especialista em regulamentação de redes sociais, coisa que lá na China sequer tem. Lá nem funciona o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, o YouTube, nada disso funciona, o Google. E o Lula tá trazendo esse amigo chinês aí para ajudar nesse processo de regulamentação das redes sociais. O presidente pediu pressa em processos para regular as plataformas digitais, até porque a gente está aí há pouco mais de um ano das próximas eleições e ele quer garantir que a gente tenha um ambiente muito democrático nas eleições de 2026. O presidente Lula defendeu apressar a regulação das redes sociais no país e deu uma notícia na coletiva que ele deu hoje. Confirmou que está vindo sim para o Brasil
uma pessoa de confiança do presidente da China, Xi Jinping, para discutir o tema. Lula afirmou que a regulação das mídias digitais é um mecanismo para evitar que o mundo seja transformado em um, abre aspas, banco de mentiras, fecha aspas. E quando chega o mundo digital, 2 ou 3 cidadãos acham que pode mandar no mundo. Não é cidadãos, é cidadãos. Acham que pode determinar as regras da sociedade. Novamente que o líder da China, Xi Jinping, enviará um emissário de confiança para discutir o tema. A notícia de que Lula pediu, na mais recente visita a Pequim, a ajuda para tratar da regulamentação das redes sociais, gerou críticas de opositores. Ah, claro, o cara vai pegar a ajuda de uma pessoa muito democrática como Xi Jinping, né? E aí o governo vai usar instrumentos antidemocráticos para calar a voz dessas pessoas? Isso não faz o menor sentido. Já que a China exerce duro controle sobre as plataformas. Claro. Quando a pessoa vier conversar, é o Sidônio que vai receber essa pessoa para conversar. E nós queremos apressar a regulamentação da forma mais democrática possível. Da forma mais democrática possível, com a China, utilizando o modelo da China. Que democracia é essa, meu amigo? É uma coisa muito esquisita nisso, né, senhor presidente? É muito instrutivo para todos nós lembrar que na China já é dia 4 de junho. 4 de junho é o aniversário do massacre da Paz Celestial. Os chineses estão proibidos de mencionar esse fato, não é fake news, houve um massacre da Paz Celestial, mas é proibido mencionar isso em redes sociais na China. A censura chinesa, nesse 4 de junho, lá já é 4 de junho, está derrubando, olha só, bolos de aniversário, velas, qualquer menção que possa lembrar o episódio, inclusive o número 46, porque 4 de junho. Essa censura agora se estende também a Hong Kong. É um território que foi devolvido por uma administração especial à China. Antes era permitido lembrar esse massacre. Os protestos que lembravam o massacre de 4 de junho reuniam milhares de pessoas em Hong Kong e uma lei de segurança nacional proibiu isso. Meus amigos, não se engane. Isso aqui não é sobre combater a fake news ou proteger a democracia. Não é isso que eles estão debatendo. Isso aqui é sobre poder. É sobre quem tem o direito de decidir o que você pode ou não dizer. É sobre calar quem pensa diferente, quem critica, quem expõe uma verdade que seja uma verdade dolorosa, inconveniente para o poder. É sobre um grupo pequeno de políticos e ministros e empresas que estão tentando controlar a informação que chega até você. A internet foi um dos poucos espaços onde as pessoas comuns puderam ter voz. Você acha que eu teria voz se não tivesse a internet nesse momento? Onde a verdade pode chegar rápido e pode chegar longe, sem precisar passar pelo filtro da grande mídia. E isso incomoda muito quem está acostumado a controlar tudo o que você ouve, tudo o que você vê. E eles não vão parar por aí, a menos que a gente pare eles. E é por isso que eu peço que você compartilhe esse vídeo agora, porque a gente precisa mais do que nunca proteger o nosso direito básico à liberdade de expressão. E essa luta não é uma luta somente minha, não é uma luta somente sua, é uma luta de todos. E deixa aqui nos comentários aqui do nosso conteúdo que eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa censura que estão tentando implementar aqui no nosso país? Você apoia? Você não apoia? A sua participação é mais do que nunca fundamental num momento como esse. Então, deixa a tua opinião nos comentários, que vai ser extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.